Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Hélio Gustavo, minha escola de robótica. Aqui nesse canal você aprende a desenvolver uma escola de robótica. E neste canal forneço dicas, insights, estratégias para você fazer uma escola de robótica, mesmo que você esteja do zero ou seja leigo em tecnologia. Eu estou aqui para lhe ajudar. E se você chegou aqui nesse canal, nesse vídeo, é porque você tem um interesse de fazer sua escola de robótica. E para isso, o primeiro passo é você fazer uma ação bastante simples que não custa nada. Está inscrito no nosso canal. E se você estiver inscrito no nosso canal, você vai poder acompanhar em primeira mão os vídeos que saírem. Porque além de estar inscrito, você vai ativar notificações. Não esqueça também de dar o like nesse vídeo, para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas e outras pessoas sejam incentivadas, fomentadas a fazerem também uma escola de robótica no seu bairro. Vamos lá, no vídeo de hoje nós temos este seguinte tema aqui que eu vou mostrar para você. Como iniciar uma escola de robótica sem capital inicial. Este vai ser um guia prático e motivacional para empreendedores que sonham em transformar vidas através da educação tecnológica. Então, esta é uma dúvida que me fazem, uma pergunta que me fazem constantemente. Professor Gustavo, eu não tenho dinheiro, como começar? Eu não tenho capital inicial, como começar? Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu não tenho espaço. Calma, calma, que fazer uma escola de robótica, você não está fazendo um posto de combustível, você não está fazendo um avião, você não está fazendo um carro que você precisa de um alto recurso e investimento inicial. Você está fazendo um negócio educacional. E para fazer um negócio educacional, você necessariamente não vai precisar de um alto capital inicial. Eu vou te mostrar o porquê disso. Por que investir em educação robótica, em robótica educacional? Primeiro, é um mercado em expansão. A robótica educacional, ela cresce 15% ao ano, Então, eu peguei aqui um dado de Portugal. E globalmente. No Brasil, ela ainda cresce, mas cresce muito pouco. Mas cresce. É um oceano azul, gosto de dizer aqui. A formação do futuro desenvolve competências essenciais, como programação, resolução e problemas de criatividade, Resolução de problemas e criatividade. Então, quando nós olhamos impacto social, contribui para a formação de jovens preparados para o desafio tecnológico. Então, preste atenção. Escola de robótica, robótica educacional, ela é um mercado em expansão. E eu vou até trazer aqui para você. Ela é um mercado em expansão. Por quê? Primeiro, as crianças e adolescentes elas já sabem o que é robótica. Os pais já sabem o que é robótica. Mas não são todas as escolas que têm o ensino da robótica. Então aí mora uma oportunidade. E mesmo que tivesse, ainda não deixaria de ser uma oportunidade. Da mesma forma que tem escolas que têm o ensino de inglês, mas existem escolas privadas de inglês. Então é um mercado em expansão. É um mercado, um oceano azul, não tem grandes concorrências, tem bairros que não tem escola de robótica. Então o que eu estou querendo dizer para você aqui é o seguinte, aproveita o oceano azul, aproveita enquanto o mercado está em expansão. Aí você diz assim, Gustavo, mas eu não vejo várias escolas de robótica por aí, é um risco abrir, é um risco mesmo, é um risco de dar muito certo. É um risco de dar errado caso você queira fazer sem uma orientação. Então, preste atenção. Aproveita, é um oceano azul. As crianças e adolescentes precisam desenvolver a educação, desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver a criatividade. Então, é um mercado em expansão. Outra coisa, abrir uma escola de robótica, você vai ter a oportunidade de desenvolver competências do futuro na vida de crianças e na vida de adolescentes. Eu gosto de falar que aprender a ler é uma alfabetização. Aprender a escrever é outro nível de alfabetização. Aprender
interpretar um texto é outro nível de alfabetização, e alfabetização todos devem saber. Aprender a fazer contas básicas de matemática é outro nível de alfabetização. Aprender informática básica, saber mexer no teclado, no mouse, saber mexer no Word, no Excel, no PowerPoint, ferramentas de escritório no computador, manipular textos e arquivos no computador, é outro nível de alfabetização. E raciocínio lógico é também outro nível de alfabetização. E a robótica ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. Então as crianças e pais procuram o ensino da robótica e programação para que o seu filho seja mais esperto, para que o seu filho desenvolva o raciocínio lógico, para que o seu filho, aqueles que são especiais, corrijam dificuldades de aprendizado, né, com crianças especiais, com TEA, com TPAC, enfim. Se você desenvolver a escola de robótica, você vai estar gerando uma oportunidade para aquelas crianças e adolescentes daquele bairro terem a sua alfabetização, a sua educação, aquela lacuna da tecnologia preenchida. Beleza? E tem outro lado também. Quem desenvolve uma escola de robótica está gerando impacto social. Está fazendo com que as crianças elas fiquem mais livres, né? Você está reduzindo estatisticamente as chances daquela criança se perder nas drogas, daquela criança se perder na prostituição, daquela criança se perder na criminalidade, daquela criança se perder na ociosidade e não ter uma perspectiva profissional no futuro. Então, quando você desenvolve uma escola de robótica no seu bairro, você está gerando transformação, impacto social. Você está abrindo uma oportunidade para essa criança, para esse adolescente, ter um futuro diferente. Você precisa ser uma chama, uma ignição neste bairro, como eu estou sendo. Eu ensino robótica, ensino programação, mas eu dou muitos conselhos para a vida. E é muito bom fazer parte dessa transformação. Você vai fazer? Ou você vai ficar reclamando apenas da política, apenas dos governantes, apenas dos outros, terceirizando a responsabilidade? Você pode fazer a diferença no seu bairro. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Seja um empreendedor de educação robótica. Empreender no ensino de robótica não é apenas um negócio. É uma missão de transformar o futuro através da tecnologia e criatividade. Como um empreendedor de uma escola de robótica, você terá o privilégio de inspirar jovens mentes, desenvolvendo as competências tecnológicas que o Brasil precisa, enquanto constrói um negócio sustentável e com propósito. A sua paixão pelo ensino e tecnologia pode mudar. Aqui está Portugal, por quê? Porque eu fiz esse slide pelo Gama, que é o aplicativo de inteligência artificial. Inclusive, eu utilizo inteligência artificial muito nas minhas aulas, por exemplo, para fazer um slide como esse, né? Então, provavelmente ele está pegando muitos dados de Portugal, mas não tem nenhum problema, se aplica aqui também ao Brasil. Então, vamos falar sobre isso aqui, sobre o ensino da tecnologia. Então, ó, a tecnologia, o ensino da tecnologia na vida de crianças e adolescentes faz com que as crianças e adolescentes saibam usar a tecnologia da forma correta. E a tecnologia é uma ferramenta para transformar o mundo em um lugar melhor. Ah, Gustavo, tem pessoas que vão usar a tecnologia para o mal. É verdade. Tem pessoas que utilizam o avião para as guerras. Tem pessoas que utilizam a internet para dar golpe nas pessoas. Mas, o que é que eu defendo? Que nós precisamos aprender a utilizar a tecnologia. O quanto antes, as pessoas boas precisam aprender a usar as tecnologias, ensinar as crianças e adolescentes para que elas saibam usar da forma correta. Então, eu defendo que nós precisamos urgentemente aprender as novidades tecnológicas, ensinar da forma correta. Porque senão outras pessoas vão ensinar da forma errada. Você vai chegar primeiro e vai ensinar a tecnologia
robótica e programação da forma correta para as crianças e adolescentes, transmitindo valores morais para que essas crianças e adolescentes sejam bons cidadãos. Então, eu quero dizer a você que quando eu utilizo a tecnologia da forma correta, eu posso transformar o mundo em um lugar melhor. E se você abrir uma escola de robótica no seu bairro, as chances de você fazer isso e colocar isso na cabeça dessas crianças e adolescentes aumentam, porque elas vão ouvir e vão dizer: eu posso usar a tecnologia para transformar o mundo em um lugar melhor. Você tem essa missão de fazer isso através da sua escola de robótica. Então, vamos voltar aqui. Mas tem um grande desafio. Gustavo, é muito bom ouvir o que você está falando. Mas tem um grande desafio, Gustavo. Existem obstáculos. Um desafio muito grande é iniciar sem capital, iniciar sem dinheiro, iniciar sem recursos financeiros. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eu também comecei com pouco, ou até pior, fazendo algo que eu não recomendo você fazer, que é pegando um empréstimo. Não recomendo jamais você fazer isso. Mas eu não me arrependo, né? Eu não tinha ninguém para me incentivar, como você está tendo agora. Então, a dívida foi um incentivo para não desistir. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, é um desafio. E tem vários obstáculos. Muitos fornecedores vendem equipamentos caros de robótica. Muitos, para fazer uma escola de robótica, é obrigatório um espaço físico. Para fazer uma escola de robótica, você precisa captar alunos, né, fazer marketing. Você não tem credibilidade inicial. Como é que você vai cobrar uma mensalidade de um aluno de robótica se ninguém te conhece? Então tem esses desafios iniciais, mas tem várias boas notícias aqui. É possível começar com recursos mínimos e crescer organicamente. E existem estratégias criativas para vencer esses obstáculos aqui. Então tem soluções práticas que podemos implementar imediatamente. Então vamos falar aqui sobre esses tópicos. Começar uma escola de robótica sem capital inicial é um grande desafio. Existe o desafio dos kits, não é? Como comprar os kits se não tiver dinheiro? Como organizar um espaço físico para ministrar as aulas e construir um laboratório de robótica se não tem dinheiro? Como fazer o marketing para trazer mais alunos se não tem dinheiro? Como cobrar uma mensalidade de um pai, de uma mãe, se você não tem dinheiro para investir na infraestrutura, porque as pessoas gostam de pagar por um serviço de qualidade, mas ninguém te conhece, você está começando agora. Como é que isso vai acontecer? Eu quero dizer a você que existem estratégias para vencer esses obstáculos. Se você não tem kits, não tem dinheiro para comprar kits caros, existem opções de kits baratos, né, para você começar com o Arduino, né, que eu ensino aqui inclusive no meu livro de robótica educacional com Arduino. Existe a opção de você fazer na sua casa, na garagem da sua casa, na sala da sua casa. Gustavo, na sala. Tem grandes empresas de robótica que o seu dono começou dentro da sala de casa, na cozinha, na garagem, no quintal, no terraço. Veja um espaço dentro da sua casa que você pode adaptar para dar aulas de robótica. Vá na casa dos alunos dar aula de robótica. Enfim, tem várias opções para você fazer isso. Então existem desafios iniciais e eu quero dizer a você que não precisa você gastar muito dinheiro no início, porque você está num negócio educacional. E num negócio educacional não é preciso você começar com muito dinheiro, porque o negócio educacional você pode crescer organicamente. Eu não posso abrir um posto de gasolina organicamente, não é? Gastar pouquinho, não, tem liberações, tem legislação, tem regulamentação. E quando você vai dar um curso de robótica, você está na área de cursos livres. Você pode começar dando aula particular. Mas eu quero dizer a você que o negócio de robótica educacional é um negócio educacional que pode começar com pouco dinheiro. Então grava isso, é um negócio de educação que pode começar com pouco dinheiro. Tudo bem? Então não tenha medo, você vai precisar investir tempo e dinheiro, isso aí não tem como fugir. Mas você pode começar investindo pouco tempo
Pode começar investindo pouco dinheiro. Aí o dinheiro e o tempo vai determinar a velocidade com que a tua escola de robótica ela vai crescer. Mas grave isso, não deixa isso ser um obstáculo para você parar. Gustavo, eu só tenho R$100 por mês. Começa com R$100 por mês. Gustavo, eu só tenho uma horinha na semana. Começa com uma horinha na semana. Nem que você dê cursos gratuitos, mas você precisa começar, startar, dizer no seu bairro, eu estou aqui. É isso que você precisa fazer, beleza? Então, tem um plano de ação para quem quer começar sem o capital inicial. Então, tem 4 fases, né? Fase da estruturação, onde você vai fazer o planejamento, formação em modelo de negócios. Inclusive, eu ensino a fazer isso nos meus treinamentos, no modelo de negócio para a escola de robótica. Lançamento mínimo, ou seja, você estruturou, agora você vai fazer as primeiras aulas com recurso limitado, que foi como eu comecei. Mas se você ver a minha história, eu comecei exatamente dessa forma. Desacreditado, muitas vezes você se sente uma pessoa teimosa, porque no início ninguém está dando valor, mas você vai investindo, não desiste que vai dar certo. Porque se deu certo para outros, por que não vai dar certo para você? Só se você desistir. Crescimento, fase 3, expansão controlada e reinvestimento. Então, eu estou nessa fase aqui, né? Na fase partindo da fase 3 para a fase 4. Eu estou buscando a consolidação. Já passei dessa fase de estruturação, de lançamento mínimo. Estou terminando essa fase de crescimento. Eu falo terminando porque eu preciso estabelecer algumas coisas na questão de equipe, né? Então, mas eu estou já na fase 4 ali de consolidação. Eu já tenho um espaço próprio, na minha própria casa, que eu vou reformando a casa 6 meses, vou dando saltos de crescimento e assim vai, tá? Então tem essas 4 fases aqui. Então vamos dar um resumo aqui nessas 4 fases. Então, ó, preste atenção. Todo mundo começa com recursos limitados, a não ser que você seja herdeiro de um pai e de uma mãe rica. Não é que você nasceu em um berço de ouro, mas todos começam com recursos limitados. E quais são as fases que você deve seguir? Tem a primeira fase, que é a fase da estruturação, que você vai parar, você vai pensar. E, inclusive, nessa fase aqui, eu fiz até o meu modelo de negócios. Né? Aqui, na verdade, é um plano mais estratégico, né? Não é um modelo de negócios tecnicamente, mas é um plano estratégico onde eu determinei as fases, né? As fases que a minha escola de robótica iria percorrer. Então, eu planejei o modelo de negócios, eu dava aula na escola técnica, eu planejei o material pedagógico. Então, é preciso fazer o planejamento. Então, você diz assim, mas eu não tenho dinheiro, mas é preciso planejar. Depois você precisa definir o modelo de negócios. Como você vai captar alunos, como você vai crescer, como você vai gerar receita, quais são os custos, quais são as despesas. Depois você vai começar dando aulas gratuitas. E essas aulas gratuitas são palestras, são cursos. E você vai dar o curso que você vai dar no futuro pago, você vai dar agora gratuito. Para você formar a sua primeira turma. Então você precisa dizer, eu estou aqui. E depois dessa turma gratuita, você dá mais um passo. E aí você vai investindo dinheiro, oferece alguns cursos pagos. Parte dos alunos que fizeram esse curso gratuito vai migrar para o curso pago. E aí você vai reinvestindo. Vai pegando do seu salário, não sai do seu emprego ainda. Faz no final de semana, no sábado, ou faz durante as noites as aulas. E aí você vai reinvestindo, vai reinvestindo. E aí vai chegar um momento que você vai encontrar ali, encontrei uma veia de crescimento. E aí você vai para a fase de consolidação. Que aí você vai para investir pesado, investir em equipe. Mas é assim que começa. Não comece com espaço alugado, não comece contratando pessoas. Faça com o que você tem, faça no lugar que você tem. De preferência, faça em algum espaço na sua casa. Se você não tem um espaço na sua casa, faça em um espaço que você não pague nada ou que você pague muito pouco. Faça sem equipe em primeiro lugar, faça somente com você, para você aprender a ensinar, e faça com custos mínimos. Não saia investindo e alavancando o negócio. Faça com custos mínimos, que tenho certeza que vai dar certo se você não desistir. Beleza? Vamos lá. Fase 1, estruturação.
Então, a estruturação ela é dividida em adquirir conhecimento. Então, eu tenho vários vídeos aqui que você pode adquirir conhecimento comigo sobre Arduino, sobre robótica, enfim, que vai te equipar. Eu gosto de falar assim. O conhecimento ele vai te equipar na parte técnica, na parte pedagógica, na parte empreendedora e na parte de infraestrutura. Então, são 4 técnicas, 4 ferramentas, 4 áreas de conhecimento que você vai precisar se aperfeiçoar para você fazer sua escola de robótica. Depois você vai precisar desenvolver seu currículo, não é? Para que você desenvolva planos de aulas adaptados a diferentes idades e níveis. Então você vai precisar desenvolver esses planos de aula. Então, beleza, eu sei fazer, agora você precisa desenvolver o plano de aula, que está justamente na capacitação pedagógica. E depois tem a questão da proposta de valor, preço, estratégia de crescimento. Então você vai desenvolver isso aos poucos, que foi o que eu fiz, né? Então na fase de estruturação você segue essas etapas aqui. Então eu vou falar mais um pouco de como eu fiz a minha. Então vamos lá. Para você estruturar uma escola de robótica, você vai precisar seguir essas etapas aqui. A primeira é a etapa de você se capacitar. E essa capacitação, ela se desenvolve em 4 áreas. A capacitação técnica, você precisa saber fazer os projetos de robótica, saber programar. A capacitação pedagógica, você precisa saber ensinar. Muitos sabem fazer, mas nem todos sabem ensinar. Inclusive, eu fiz um livro somente para professor de robótica com Arduino. Então, esse livro é escrito por mim aqui. Você vai precisar de uma terceira habilidade, que é a habilidade de construir laboratórios. Construir a infraestrutura para dar aulas, porque um ambiente de ensino faz parte do ensino. Então é preciso aprender a fazer um laboratório de robótica. Você também vai precisar da capacitação empreendedora, porque você vai captar alunos. Você não está numa escola, necessariamente, né? Uma escola privada ou pública que chega a alunos organicamente. Você vai precisar construir essa máquina para que os alunos cheguem organicamente na sua escola. Então isso envolve marketing, isso envolve educação, isso envolve estratégias de vendas. Então você vai precisar fazer isso, né? Essa capacitação. Depois que você se capacitou, agora você precisa planejar as suas primeiras aulas, suas primeiras turmas, para que você faça ali os testes iniciais, né? Então você vai planejar. E depois que você planejou as suas aulas, você vai planejar o modelo de negócios. Então o modelo de negócios é um aprofundamento da estratégia, onde você vai definir as técnicas, onde você vai definir as atividades principais, onde você vai definir os parceiros, onde você vai definir os recursos, onde você vai definir as despesas, proposta de valor, canais de venda, receitas. Então você precisa estabelecer tudo isso para ver se o modelo de negócios ele é viável na sua região. Então você precisa testar e fazer um piloto aí no seu bairro, beleza? Então essas são as fases para você estruturar uma escola de robótica, né, partindo do zero. E do zero mesmo, não precisa pagar espaço de aluguel. Começa com o que você tem. Então vamos lá. Quais são os modelos de negócios viáveis para a escola de robótica? Tem o modelo móvel, que é você levar os equipamentos até escolas e centros comunitários, evitando o custo de um espaço próprio. Tem o ensino híbrido, para você combinar aulas online com encontros presenciais periódicos em espaços partilhados. E tem o co-teach, que é associar-se a outros educadores para partilhar recursos e espaços. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar principalmente aqui da minha experiência. Quais são os modelos de negócios que você pode começar a escola de robótica com pouco capital? Com pouco capital. Primeira opção, anota aí. Primeira opção, você pode começar em um espaço que você tenha na sua casa. É aquele terraço que você tem que não está sendo utilizado, você pode transformar em um laboratório de robótica. É o quintal,
Você pode separar uma área lá, fazer uma cobertura e fazer um laboratório de robótica lá. É a sala da sua casa, é uma salinha, por exemplo, até hoje, o laboratório de robótica é uma salinha que tem lá na minha casa onde eu morava, que agora é minha mãe que mora, mas tem uma salinha lá. Então você pode fazer dessa forma. Você pode também, da forma que eu comecei, dando aulas particulares na casa dos alunos. Ah, não tem espaço, vai para a casa do aluno. Poxa, Gustavo, mas eu só vou dar aula para um aluno só. Mas você vai cobrar mais caro, né? O valor da hora. Então, por exemplo, eu dei aula uma tarde toda, manhã e tarde, e recebi R$ 400. Então, você pode fazer um pacote de um dia, ir na casa do aluno, e aí você vai começar a sua jornada. Você pode fazer em co-work, como eu também já dei aulas em co-work. Ah, não tem espaço. Você pode ter um espaço de luxo. É só você alugar durante 1 horinha, durante 2 horinhas, e aí você vai lá dar sua aula, e o co-work vai ter toda a infraestrutura de estacionamento, ambiente de qualidade, ambiente de alto padrão de luxo, e aí você vai pagar bem pouco. Obviamente que você tem que formar a sua turma, mas você não vai precisar de espaço. E aí você, com a matrícula dos alunos, você paga o aluguel. E aí você não vai precisar investir do teu bolso em um espaço. Você pode compartilhar o mesmo espaço de aula com outros professores. Por quê? Porque você não vai dar aula todos os dias no início. Por exemplo, vamos supor que você dê aula somente no sábado. Aí tem outro professor que dá aula na sexta. Tem outro professor que dá aula na quinta. Opa! Será que a gente não pode se juntar e dividir e rachar esse aluguel? E aí você vai reduzir custos. Imagina, uma casa, vamos supor, em um bairro seja R$ 700 o aluguel. Se você dividir com 4 professores, o aluguel do mês, você vai ter todos os dias da semana, todos os horários, se você alugar uma casa, R$ 700 dividido por 4, você vai ter 135, é isso? Ou 145, acho que é 145. 700 dividido por 4. Não, 175. R$ 175 o mês todo, se você dividir por 4 professor. Então, tem sim como você conseguir fazer uma escola de robótica, começar uma escola de robótica com pouco dinheiro. Você pode fazer uma escola fixa, como eu falei, uma escola móvel, onde você vai até os alunos, vai até no co-work, vai até na casa do aluno, entendeu? Ou você pode fazer um ensino híbrido, né? Ali com um espaço compartilhado com outros professores. Mas tem sim. Não se prenda à questão do espaço. Tem várias opções hoje em dia. Vamos lá aqui para o próximo slide. Gustavo, eu entendi. Dá para começar um espaço com pouco dinheiro. Tudo bem, dá para começar a escola de robótica, mesmo não tendo um espaço, uma estrutura comercial. Entendi, Gustavo. E os equipamentos? Vamos lá. Tem equipamentos que você vai gastar muito pouco. Eu utilizo o Arduino, né? Então aqui tem várias opções que aqui está no slide, né? Mas eu utilizo o Arduino. E você não precisa começar com 10 kits, 10 alunos e 10 kits. Não. Começa com um kit só. Eu comecei dando aula para um aluno só. A questão é que é o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa vai muito ansiosa e ela quer que dê retorno rápido. Aí, vai ser 10 alunos, eu vou comprar 10 kits. Se você tiver dinheiro e isso não lhe fizer falta, tudo bem. Eu fiz dessa forma, eu comprei 10 kits porque eu tirei um empréstimo, mas eu não faria dessa forma. Eu cresceria organicamente. Porque tá muito fácil hoje comprar as coisas na internet, o delivery, então eu faria organicamente. Alternativas criativas. Utilizar simuladores gratuitos online, então tem o Tinkercad, que você pode fazer projetos de robótica com Arduino utilizando simuladores na internet, né? Então, tem vários simuladores. Tem simuladores de robótica, como o Tinkercad que eu falei. Tem simuladores de aplicativo e que fazem aplicativo, como o App Inventor. Tem várias ferramentas de lógica de programação. Enfim, tem como começar sem equipamentos de robótica. Obviamente que, à medida que você for tendo as matrículas, você vai precisar investir
e você vai comprar os materiais, né? E aí você pode começar com aulas gratuitas, com a mensalidade menor, e depois ir melhorando a técnica, a pedagogia, a infraestrutura, o seu marketing, e você vai melhorando, aumentando aí a sua mensalidade. Porque as pessoas vão enxergar mais valor na sua escola e vai pagar mais. Esquema de partilha de equipamentos, né? E pegar de segunda mão. Então você pode... Eu não gosto muito dessa parte de compartilhar equipamento não, mas se você tem um amigo que tem um Arduino, se você... Em escolas privadas e públicas é isso que acontece. A escola compra o kit da escola. E se tiver vários professores, os professores utilizam do mesmo kit. Eu dei aulas por vários anos na escola técnica compartilhando, né? Então tinha um kit do laboratório, era do laboratório. Então você pode compartilhar esses kits com outros professores que dê outras aulas, ou você pode comprar de segunda mão no Mercado Livre, enfim. Tem várias formas de você começar. Lembrando que isso aqui é para você começar. Você não vai ficar o tempo todo com equipamentos de segunda mão. Você vai comprar equipamentos novos, tá? E eu queria falar um pouco disso aqui, de começar com... como começar uma escola de robótica tendo pouco dinheiro para investir em kits. Então eu quero falar sobre isso. Primeiro lugar, utilize o Arduino. Tá aqui, ó. Eu ensino não só a usar o Arduino, mas como ensinar com a plataforma Arduino. Então o Arduino tem como fazer projetos de programação, de robótica, de internet das coisas. Tem vários projetos que você pode explorar utilizando o Arduino. Por que começar com o Arduino, Gustavo? Além disso, você tem o custo baixo dos kits. Então você consegue comprar kits de Arduino com valores muito acessíveis. Você tem acesso à comunidade. Open source, hardware source, software source, o software e o hardware são abertos, você não paga licença. Tem equipamentos que tem que pagar licença, aqui você não paga licença. Tem várias postagens, vários tutoriais, vários vídeos na internet, inclusive meus, né, ensinando a utilizar o Arduino. Tem uma comunidade imensa que, se você tiver alguma dificuldade, você vai digitar lá no Google, no ChatGPT, no YouTube, no Gemini, e ele vai dar a solução para você. Então é uma ferramenta de ensino barata que dá para você utilizar. Então minha recomendação é: utilize o Arduino para começar. Utilize o Arduino para começar. É barato, dá para fazer vários projetos, tem um suporte muito grande e tudo muito barato, a nível de software e a nível de hardware. Tem lugares que você compra o hardware e o software é pago, e o vice-versa. E eu quero dizer a você que no Arduino os dois são open source. Você pode usar à vontade aí, tranquilamente. Beleza? Então, vamos lá. Espaços, soluções alternativas. Então você pode fazer parcerias estratégicas, acordo com escolas, bibliotecas ou centros comunitários para utilizar espaços nos horários livres. Cafés e coworks. Alguns cafés e espaços de cowork permitem atividades educativas em horários específicos. E espaço doméstico. Adapte uma sala da sua casa para pequenos grupos, verificando regulamentos. Então, tem soluções aqui alternativas que você pode estar começando aqui a sua... Opa, voltou aqui, deixa eu... Ótimo. Então, tem aqui algumas soluções. E, ó, falei aqui de espaço, mas você pode fazer, né? Se você não tem um espaço para dar aulas de robótica, você pode fazer parcerias com escolas privadas e públicas. Aí públicas tem que ver só a questão de regulamentos e se pode, mas você pode utilizar espaços ociosos dentro das escolas. Porque as escolas não ficam tendo aula 100% todos os horários, todos os dias. Não é? Foi aqui o negócio que caiu. Não se preocupe. Então não tem. Você pode usar os espaços ociosos. Você pode utilizar espaços de cowork, fazer parcerias ali no cafezinho, biblioteca. Você pode utilizar esses espaços. Então tem várias opções que você pode utilizar. Você pode também utilizar um espaço doméstico na sua casa. Sabe aquele espaço ocioso que ninguém usa, inclusive está virando uma bagunça? Você pode transformar em um laboratório de robótica lúdico para dar aulas de robótica para crianças e adolescentes do seu bairro, da sua casa, da sua família, nos seus filhos. Você pode transformar.
Então existe várias soluções para quem não tem condições de ter um espaço próprio, um espaço comercial para dar aulas de robótica e começar a sua escola de robótica. Então, explore essas estratégias que eu falei. Então, vamos lá. Lançamento mínimo. Então, você começou a escola de robótica. Então, você pode começar com um grupo piloto. Começar com de 3 a 5 alunos, né? Eu comecei com aulas gratuitas, né? Palestras gratuitas, curso gratuito com meu sobrinho. Se você olhar aqui nesse canal, olha lá no primeiro vídeo, tem lá. Primeiro vídeo desse canal, pode olhar lá. Porque eu comecei esse canal quando eu comecei minha escola de robótica, pode olhar lá. Com meu sobrinho só, né? Pedrinho, comecei com ele. Depois com minha sobrinha, mais nova ainda. Eu acho que ela tinha 5 anos na época. Então, eu comecei. E ali eu estava aprendendo a ensinar. Eu estava aprendendo a fazer marketing gratuito. Eu estava me desenvolvendo, estava aprendendo. Então é muito importante você começar do jeito que você tiver. Comece com um grupo piloto. E detalhe, faça tudo gratuito no início. Por quê? Porque você está testando o seu método. Isso é muito importante. Sabe quando você está no supermercado e está sendo lançado um novo produto, uma nova comida, um novo petisco. Aí tem uma menina lá que ela oferece uma prova. E aí você pode fazer durante 6 meses gratuito. Faça, você vai aprender bastante. Entendeu? Então você vai começar. Documentação, registre todos os resultados, né? Então, testemunhos, fotos, formaturas. Você vai fazer o seu portfólio. Preste atenção, você não tem nada. Aí você faz a primeira turma gratuita e você vai fazer o seu portfólio gratuitamente com os alunos, né? Você vai investir mais, Gustavo, vou investir, ninguém vai pagar nada. Você vai investir, ninguém vai pagar nada. Mas você não vai fazer isso para sempre. Você vai construir o seu portfólio agora no início. Você vai registrar fotos. Isso vai servir para você fazer o quê? O marketing lá na frente. Tá bom? Porque é muito ruim quando a pessoa chega sem nada, né? Seca. Sem ter dado aula para ninguém, sem ter gerado transformação na vida de ninguém. Então vai chegar clientes que vai... Não, você deu aula para quem? Porque você quer dar aula para o meu filho. Então tem clientes mais exigentes que a gente chama de fruta mais alta. Não é? Então a fruta mais baixa você faz gratuito. Você vai chamar mais pessoas ali, né, que vão, entre aspas, fechar os olhos para algumas melhorias que você ainda vai precisar fazer. E aí você vai fazendo ajustes. Você vai refinando ali o seu ensino, a sua forma de falar. Você vai perguntar aos seus alunos. Você vai ver os resultados iniciais. Então, esse é o momento de você validar seu conceito com investimento mínimo. É o que nós chamamos de MVP. Mínimo Produto Viável. Então, quando você vai começar uma escola de robótica, você precisa começar com o MVP, que é o mínimo produto viável, fazendo uma turma piloto, um grupo piloto com o seu sobrinho, com o seu filho, com o colega dos seus vizinhos, com as crianças da rua. Então você vai fazer tudo gratuito com o objetivo de testar o método. Você vai gerar resultado na vida dessas crianças, nesses adolescentes, vai fazer uma formatura bem bacana, bem legal, vai gerar testemunho, as crianças e adolescentes, os alunos, os pais vão falar, você vai gravar, vai tirar foto, vai fazer o seu primeiro portfólio e aí você vai fazendo ajustes. Você vai fazendo ajustes na sua forma de falar, na sua metodologia de ensino, nos seus resultados, na infraestrutura. Então é assim que se começa. Não comece grande, sonhe grande, mas começa pequeno do jeito que eu falei. E foi assim que eu comecei. Eu comecei pequeno, comecei gratuito, comecei indo na casa dos meus dos alunos, comecei fazendo gratuito com meu sobrinho, depois com minha sobrinha, depois com as pessoas da rua, e foi assim que eu comecei. Detalhe, quando você faz isso tem um poder maior no marketing, porque você vai utilizar todas essas fotos, vídeos, resultados, testemunhos, seu portfólio, como uma ferramenta de marketing
como a ferramenta da história da empresa, da história da escola. E isso vai fazer mais poder de marketing, porque as pessoas vão ver, poxa, ele começou do zero. Ele realmente tem um compromisso e uma responsabilidade. A história convence mais, a história tem um poder de convencer, um poder de marketing muito grande. Então, use essa estratégia que eu estou falando para você. Comece com pouco. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Marketing com orçamento zero. Gustavo, é possível fazer marketing gastando zero? Você pode utilizar as redes sociais, faz uma conta no Instagram, né, no Facebook, no WhatsApp, e começa a compartilhar. Começa a compartilhar os resultados dos que os alunos teve. Obviamente você vai pedir autorização para eles, né? Para os pais. Olha, eu posso compartilhar essa imagem aqui nas redes sociais? Antes de gravar, você já vai dizer, olha, essa foto ela vai ser lançada nas redes sociais. Por quê? Porque senão a pessoa nem grava. Para você não ter o trabalho de gravar e depois a pessoa dizer, não quero não. Então você pode fazer esse marketing com orçamento zero. Workshop gratuito. Realize demonstrações em eventos comunitários e escolas. Então, você realizar workshop, palestras de conscientização para os pais. Porque grave uma coisa, você tem que conscientizar os pais. É uma conversão dupla. Você precisa fazer o convencimento dos pais e depois dos filhos. Por que convencer os pais? Porque você não vai diretamente na criança e no adolescente. Tem até uma história engraçada que eu estava na rua tentando, né, fazer o meu marketing e tinha duas crianças indo para a escola, né? Acho que eram 2 adolescentes. Uma criança e outra adolescente. E eu disse, vem cá, eu tenho uma escola de robótica e o menino ficou com medo de mim. Imagina a criança indo para a escola e ser abordado por um homem na rua. Então eles ficaram com medo. E aí teve um dono da farmácia, né, um vendedor que estava olhando e disse assim, ei, você está fazendo coisa com as crianças, eu vou chamar a polícia. Meu Deus do céu. Então não faça isso jamais. Faça com os pais. Então marketing é para os pais. O marketing é para você conscientizar os pais para que os pais levem os seus filhos. E eu digo mais. Aí é uma estratégia da minha experiência para as mães. Porque as mães, normalmente, é que arrumam os filhos para ir para a escola. É que faz a tarefa de casa com seus filhos. As mães, normalmente, são aquelas que sabem das deficiências de aprendizagem dos filhos. Então, elas vão se sentir mais sensíveis e elas vão entender mais do problema dos seus filhos do que estatisticamente dos pais. Porque os pais, normalmente, eles estão onde? Eles estão no trabalho. Eles não estão acompanhando full time a educação dos filhos. Quem acompanha mais são as mães, estatisticamente. Eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. E aí o marketing, por exemplo, hoje o tráfego pago que eu faço, né? Aqui é gratuito, mas o tráfego pago que eu faço direcionado para as mães e tem dado muito certo. Mãe entre em contato, tia entre em contato, avó entre em contato. Normalmente as mães, elas se inclinam mais. Então, eu descobri isso, com a experiência, né? Com teste. Então, por isso que é importante você seguir a minha metodologia. Por quê? Porque eu estou sempre testando muitas coisas. E teste gasta dinheiro. Parte do dinheiro se perde, eu não gosto de falar que se perde, se aprende. E outra parte você tem um resultado. Então, quando você aprende comigo, você já tem esse resultado. Porque você está aprendendo de algo validado. Imprensa local. Então, tem pessoas que gostam, né? Ofereça-se para escrever artigos sobre robótica ou envie. Tem pessoas que fazem o marketing local em redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Então, você pode participar de coisas locais. Marketing de indicação. Incentive alunos satisfeitos a trazerem amigos com desconto. Então, você pode pegar os alunos que fizeram o curso com você e dizer, vem cá, se tu trouxer outro aluno, tu ganha um desconto. Né? Então, pegue alunos satisfeitos. Por quê? Porque vai ter aluno insatisfeito. Porque não gostou de você, porque não gostou da escola, porque não gostou da metodologia. Vai acontecer. Porque não gostou de robótica. Nem todo mundo vai gostar de robótica, né? Então pega aluno satisfeito. E aqui eu vou dar aqui pra gente fixar, né? Então eu gosto aqui de dar a palavra final aqui pra gente fixar cada tema que a gente vai passando. Como fazer o marketing com orçamento zero? Não tenho dinheiro. Como eu vou divulgar minha escola de robótica? Primeiro, faz uma conta no Instagram específica da tua escola de robótica
e crie conteúdos educativos. Pega o resultado dos alunos que fizeram o curso gratuito com você, que se formaram com você, que gravou um vídeo, que tirou uma foto, que gravou um testemunho e divulga na rede social, fazendo a chamada para outras palestras gratuitas, outros cursos gratuitos na tua escola, nas redes sociais. Divulga, divulga, divulga. Vai para eventos comunitários, espaços públicos, privados, igrejas, parques, escolas, ONGs e começa a fazer aulas gratuitas. Procura imprensas locais, blogueirinhos locais e começa a fazer também a divulgação. E faz o marketing de indicação também. Pega os alunos que gostaram de você e divulga. Pega panfletos e entrega para ele, para que eles entreguem para outros alunos, tá? E faça o boca a boca. O boca a boca é o que tem o maior poder, é o que traz mais dinheiro. Então, faça isso, beleza? Então, vamos voltar aqui. Financiamento alternativo, né? Então, Gustavo, como é possível adquirir financiamento alternativo? Ó, primeiro, fontes de apoio. Então, tem várias formas. O que é financiamento? É você receber o valor, né? E depois você vai ter que trabalhar ou pagar. Então, não tem como fugir. Não é doação aqui nesse momento. Você pode fazer pré-vendas de pacotes de aula, por exemplo. Você pode fazer o marketing gratuito. Você pode dizer, olha, daqui a 2 meses eu vou iniciar um projeto. Só tem 6 vagas. Eu faço muito isso. No final de um semestre, eu já estou divulgando as matrículas do próximo semestre. E, por exemplo, agora, né, estou gravando esse vídeo aqui. Hoje é 26 de junho. E eu já tenho todas as matrículas do segundo semestre, que vai começar em agosto. Por quê? Porque eu fiz o marketing antes. Então você pode fazer a pré-vendas. E esse valor você pode ir reinvestindo. Você pode ir reinvestindo e melhorar a qualidade da sua aula. Existe a opção de microcrédito, né? No meu caso, eu peguei um empréstimo de R$20.000 em janeiro de 2018. Eu não recomendo que você faça isso. Mas eu tinha condições de pagar, obviamente. Mas existem iniciativas que oferecem essa questão de microcrédito. Eu gosto muito da primeira opção ali, pré-venda de pacotes de aula. Então, gosto muito de utilizar aquela venda. Agora, claro, você pode fazer crowdfunding, né? Crowdfunding para projetos educativos, que você pode receber, né, esse financiamento, concursos de empreendedorismo que dá um valor, né, para o vencedor. Então, mas o que é que eu recomendo mesmo? Pré-venda de pacote de aula. Sabe por quê? Porque você não vai estar... primeiro, você vai estar se cobrando para entregar o que os pais pagaram. Você não vai estar fazendo dívida. Pré-vendas, grave isso. Pré-vendas não é uma dívida. Você não vai pagar juros. É o dinheiro mais barato que tem. É o do cliente. Então, Gustavo, não tenho dinheiro. Aprenda a vender comigo. Aprenda a captar aluno gratuitamente comigo. É a forma mais barata, o dinheiro mais barato, mais limpo de conseguir. E, em consequência, é o dinheiro que vai fazer você trabalhar, que vai fazer você sair da zona de conforto. Então, dica prática: estabeleça um plano de negócios e realista que demonstre como cada dinheiro será multiplicado. E foque em mostrar o impacto educacional e o potencial crescimento sustentável, né? A próxima vez que eu der o comando aqui para ele, né, fazer o slide, eu vou colocar em negócios brasileiros em reais, né? Vou colocar Brasil. Então, primeiro você precisa fazer um modelo de negócio, como eu falei, né? Mas de onde você pode pegar o dinheiro? Então, isso aqui é um tema muito importante para eu parar aqui e fazer um resumo desse tópico. Ó, preste atenção. Se você não tem dinheiro, como você vai conseguir o dinheiro para fazer a escola de robótica do zero? Porque você vai precisar de tempo, você vai precisar de dinheiro. Como fazer isso? Então, tem várias formas, mas a forma que eu mais gosto e eu recomendo você fazer através do pacote de venda de cursos.
Então, por exemplo, se você vai começar uma aula, a sua escola de robótica, eu quero começar minhas aulas daqui a 3 meses, você já começa a vender agora, já cobra agora, os pais vão pagar agora, mas Gustavo, será que os pais vão pagar? Vão. Tem pais que os filhos gostam tanto de robótica que eles vão pagar antes. Então coloca vagas limitadas, de 6 alunos no máximo, e começa a divulgar. Vai vender. E aí quando vender, você vai pegar esse dinheiro e vai investir de forma estratégica em um kit. Você vai investir de forma estratégica em um computador. Tá? E aí você pode comprar um computador. Se você não tiver um computador, você pode comprar um kit se você não tiver um kit. Mas é dessa forma que você consegue, através de pacote de aulas e de muito trabalho. Tá bom? Então, Gustavo, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho. Aí você vai precisar tirar parte do seu dinheiro, do seu salário. Porque se você não tem um trabalho, você tem tempo. Aí você investe o seu tempo. Se você está trabalhando, você tem dinheiro. Aí você precisa se organizar financeiramente. Como é que eu fiz? Eu mesmo trabalhando, fiz nos sábados. Tirei parte do meu dinheiro e também faço aos sábados. E isso faz com que chegue dinheiro. Chegue dinheiro do meu trabalho. Eu estou investindo na minha própria empresa. E chega dinheiro dos alunos. Os alunos estão pagando a matrícula e eu reinvisto. E aí eu vou melhorando a minha escola de robótica. Beleza? Então é assim que você pode crescer e ir captando recursos financeiros para a sua escola de robótica. Fase 3. Então tem a fase do crescimento. Como é que você vai crescer? Reinvestimento. Utilize 70% dos lucros para adquirir mais equipamentos. Então, ó, poxa, 6 matrículas, vamos dizer que seja 6 matrículas R$100. Não é? Num bairro mais nobre, mais carente. R$600. O que é que você vai fazer com os R$600? Você vai reinvestir na sua própria escola de robótica. Tem empreendedores que pegam o valor e já quer gastar com sua vida pessoal. Começa a misturar. Eu quero te dar uma notícia. A tua escola de robótica é um CNPJ. Você é um CPF. São 2 pessoas diferentes. Você é uma pessoa física e a tua escola de robótica é uma pessoa jurídica. São 2 pessoas diferentes. Se você não der tempo para essa pessoa se desenvolver, se você ficar sugando dessa pessoa aqui jurídica, da tua escola, do teu negócio, ele nunca vai crescer. É como uma criança, nasceu. Se você não der leite, não der comida, não der, nunca vai se desenvolver. Então você vai chegar um momento que ela vai lhe dar, mas vai demorar um pouco. Então você tem que focar no reinvestimento. E depois, gradualmente, você vai expandindo. Por que gradualmente? Porque o crescimento também pode quebrar um negócio. Se você alavancar, fizer dívidas, alugar um espaço comercial e comprar muitos kits, você vai pagar com que dinheiro? Aí não tem como que pagar, aí acumula juros, acumula dívidas. Então a expansão das turmas, ela é feita de forma gradual. Você precisa ter muito cuidado com isso. O número de alunos e horários. Diversificação. Você vai fazer novos módulos, novos cursos, novos horários. Por exemplo, eu dou aula programador básico, Maker, bronze, com Arduino. Aí depois tem o programador prata, que é a lógica de programação, o programador ouro, que é a linguagem de programação. E ainda tem um curso que eu tenho que ter. Não tem como não ter, um curso de informática básica. Por quê? Porque muitos alunos não sabem mexer no computador. Então, para mim, ensinar programação sem o aluno saber digitar fica muito complicado. Então, tem que saber dar aula de informática para ele. E isso é um curso pago também. Colaboradores. Contrate assistentes em regime... em meio regime, né? Pode ser... E aqui, detalhe, aqui esses colaboradores é interessante. Como é que eu fiz, como é que eu estou fazendo na minha escola? Os alunos, a escola, né, ela pode fornecer o que a gente chama de monitoria voluntária. Então, os alunos que participam dos cursos pagos, eles participam da monitoria, né, voluntária nos cursos gratuitos, nas palestras gratuitas e nos cursos pagos também. Então eles me ajudam na sala de aula, eles me ajudam em outros cursos. E isso é previsto em lei, tá? A monitoria gratuita. Você só não pode configurar que é um trabalho e obrigar o aluno aí. Depois você sobe um degrauzinho, um estágio.
Você pode fazer um estágio com ele, né? E aí a escola é muito bom, por quê? Porque é muito regulamentado e dá para você ter colaboradores facilmente, tá? E detalhe, qual é a vantagem da escola? O colaborador que você está fazendo é da própria disciplina que ele estudou. Então você já treinou o aluno quando estava dando aula para ele e ele já está preparado ali com meio caminho andado para lhe ajudar, tá bom? Então, ó, fazendo aqui um resumo dessa fase de crescimento. Então, ó, você quer crescer a sua escola de robótica. O que é que você deve fazer? Gustavo, deu certo, Gustavo. Eu fiz a primeira venda, já estou com minha primeira turma, agora eu quero crescer. Primeira sugestão que eu dou para você, conselho que eu dou para você é reinvista. Tudo que você estiver recebendo, reinvista. Não gaste tudo. Segundo, cuidado com a expansão das turmas. Número de alunos, horários e qualidade do laboratório, né? Quantidade de equipamentos. Muito cuidado. Não alavanque acima do que você pode pagar. Então, faça a expansão de acordo com o que estiver entrando de receita e cresça gradualmente. Tá? Diversificação, ofereça outros cursos. Não fique bitolado somente em um curso. Você pode oferecer curso de robótica, curso de lógica de programação, curso de linguagem de programação, que é o que eu faço aqui. Você pode oferecer também curso de informática básica, porque fica muito difícil ensinar programação se ele não souber informática, se ele não souber digitar. E você vai precisar de algum momento de colaboradores, né? Monitoria voluntária, é um contrato de estágio e contratar professores mais na frente. Então é assim que se cresce um negócio de escola de robótica. Então, e vamos para a última fase, né? Que é a fase de consolidação. Após de 1 a 2 anos de operação bem-sucedida, preste atenção. Você já está aí testando, aí você tem que planilhar os resultados. Agora sim, você vai fazer uma instalação própria, permanente, começando com espaços pequenos. Agora que o bairro já te conhece, que os pais já te conhecem, que o boca a boca já está funcionando, que o marketing já está rodando, agora sim eu vou ter um espaço dedicado. Se você não tiver tido condições lá no início, né? Agora eu vou procurar contratar, né, colaboradores fixos. Então, por exemplo, minha primeira contratação eu vou fazer de 2 estagiárias, que são 2 alunas excelentes, bem dedicadas. Então é muito importante todo esse processo, você não pode negligenciar, porque é todo esse processo que vai fazer com que você capte os melhores alunos, os melhores profissionais, que você aprenda, que você consolide sua marca no bairro. Então é tudo isso. E expansão de serviços, né? Você vai adicionando novos programas, como campos de férias, eventos corporativos, tá? Então, ó, vamos lá. Como você consolida? Gustavo, agora eu quero realmente consolidar a minha escola de robótica. Já testei, deu certo. Já tenho minhas primeiras turmas. O que eu devo fazer agora? Você tem que ter um espaço dedicado. Uma instalação permanente com um espaço pequeno. Perceba que até agora eu digo, não, você vai no co-work, você vai compartilhar espaço com outro profissional, mas agora na consolidação você precisa ter o seu próprio espaço. É igual um barbeiro, né, que está cortando cabelo, ele aprende no salão dos outros, depois ele faz o seu. Então agora você tem que fazer sua escola de robótica, o seu espaço. Você tem que ter uma equipe permanente. Você vai atender as pessoas do bairro, tem que ter colaboradores para atender, você tem que ter colaboradores ali para ajudar na sua aula, instrutores e oferecer mais serviços, porque você vai se estabelecer no local, dar aulas de robótica, de lógica de programação, de linguagem de programação, de informática básica, fazer bootcamps de férias, né, colônias de férias, eventos, workshops, e aí você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo a sua escola de robótica, beleza? Começando do zero. Então é isso. É interessante também que a gente se dedique, né, aqui passando mais outro tópico, na diferenciação no mercado. Então, especialização em nichos como robótica ambiental, robótica para necessidades especiais, robótica artista, né? Metodologia única. Então, assim,
Apesar de ser um Oceano Azul, tem outras escolas de robótica também. Mas é tão Oceano Azul que se você fizer a mesma coisa que outra escola de robótica está fazendo, já vai dar certo. Por quê? Porque ninguém está fazendo no seu bairro, provavelmente. Ou só tem uma. Então a escola de robótica é um Oceano Azul. Então, mas é muito importante você estar se especializando, estudando. Por exemplo, você vai aprender comigo muita coisa aqui. Mas é muito importante você se especializar. É muito importante você desenvolver a metodologia única com a pedagogia em projetos reais, em resolução de problemas da comunidade. Você fazer parcerias com empresas locais. Então é muito importante você ter o seu valor. Porque senão você vai entrar no Oceano Vermelho e vai disputar preço. Então é muito importante você ter uma identidade. Não tente ser igual a todo mundo. Ah, mas tem fulano que utiliza esse kit, essa metodologia pedagógica, faz dessa forma. Você tem que ser único. Então deixa eu dar uma palavra sobre isso também para você. Grava isso. Você tem que ter diferenciação no mercado da robótica educacional. A tua escola de robótica precisa ser diferenciada, precisa ser uma escola diferente das outras. Você precisa ter o seu valor, a sua proposta de valor. As pessoas precisam olhar para a tua escola de robótica e dizer: essa escola de robótica é diferente. Ela tem a sua especialidade, a sua expertise, a sua pedagogia única. O coração da escola é a pedagogia. Tem a sua pedagogia única, tem o seu marketing único, tem a sua infraestrutura única. Não seja um clone de outra escola de robótica. Você precisa fazer a sua própria escola de robótica, a tua marca, o teu valor, para que os pais não paguem apenas pelo preço, paguem pelo valor, que os pais amem a tua marca, façam marketing bem feito. As pessoas precisam se identificar, se familiarizar. E muitas vezes elas vão pagar mais caro a você, porque ela ama a tua marca, ama a tua escola, ama a tua metodologia. Se os pais e mães perceberem que você está apenas copiando e clonando outra escola, outra metodologia, eles não vão valorizar você. Agora, quando eles verem a metodologia única, você se torna escasso, porque você vai ser único. E escassez aumenta o valor. Então, seja único, seja diferenciado dentro do mercado da robótica educacional. Beleza? Então a diferenciação ela é muito importante, tá? Então, ó, eu quero trazer aqui também desafios e soluções práticas aqui, tá? Então deixa eu trazer aqui, né, mostrar aqui para você. Ó, desafios e soluções práticas. Falta de credibilidade inicial, dificuldade em encontrar alunos, equipamentos insuficientes, concorrência de grandes escolas, fluxo de caixa instável, né? Então, tem muitas dificuldades, mas para cada dificuldade tem uma solução. Se você não tem credibilidade inicial, faça aulas gratuitas, com resultados consistentes. Se você tem dificuldade em encontrar alunos, faça parceria com escolas, com associação de pais, com ONGs, com igrejas. Então, faça associações, mas não deixe esse desafio te parar. Se você tem poucos equipamentos, trabalhe em pares, né? Trabalhe em equipe. Ah, Gustavo, só tem um computador. Faça uma equipe com 4 alunos. Então você pode fazer o rodízio. Enquanto um está fazendo a montagem, o outro está no código, o outro está na documentação e você vai fazendo o rodízio. Concorrência de grandes escolas. Gustavo, tem muitas grandes escolas aqui. Como é que eu vou fazer? Ofereça atenção personalizada. Então essas grandes escolas, normalmente as turmas estão cheias. E a qualidade não é boa. É qualidade de... Não tem como um professor dar uma atenção de qualidade se tem 50 alunos numa sala de aula. Então grandes instituições não conseguem dar o acompanhamento que você consegue dar. E o fluxo de caixa instável, Gustavo, como que eu tenho medo de não fazer matrículas? Crie pacotes trimestrais ou semestrais com pagamento antecipado. Então é muito importante. Tem pais que vão te pagar antecipado. Você pode oferecer um pacote mais barato, tá? Então, resumindo aqui, quem está no início e tem pouco dinheiro, tem grandes 5 desafios. O primeiro é a falta de credibilidade inicial, que você pode resolver com aulas gratuitas e palestras e workshops.
A segunda dificuldade é a dificuldade em encontrar alunos, que você pode resolver com parcerias com escola, com pais entusiastas. A terceira dificuldade são equipamentos insuficientes. Gustavo, só tem um computador para fazer. Faz trabalhos em equipes, com rotação de kits. Faz isso, rodízio de tarefas. Tem a quarta dificuldade, que é a concorrência de grandes escolas. Então, grandes escolas, elas não conseguem dar atenção personalizada. Você vai conseguir dar. Então, você vai se diferenciar dando atenção personalizada. Gustavo, eu tenho pouco dinheiro, Gustavo. Tenho pouco dinheiro. O que eu devo fazer? Crie pacotes trimestrais. Se você tem dificuldade com fluxo de caixas, recebe pagamento antecipado. Tem pais que vão querer pagar antecipado, que tem dinheiro para pagar por um pacote com desconto. Então faça essas ações para vencer essas dificuldades. Mas não deixa de fazer a tua escola de robótica, tá? E tem outros desafios também na robótica educacional. Tendências futuras em robótica. Inteligência artificial é uma delas. Integração de conceitos de inteligência artificial em currículos de robótica para crianças. Então você precisa começar a introduzir inteligência artificial dentro das suas aulas. Por quê? Porque é uma realidade. Ensinar da forma correta, a usar da forma correta. Não só a usar, mas do que não se deve fazer com a IA, do que se deve fazer com a IA, realidade virtual, robótica sustentável, né? Utilizar técnicas que façam com que você trabalhe com materiais recicláveis. Então tem muitas tendências futuras na robótica educacional. Então você precisa estar trabalhando com isso, tá? Então assim, resumindo essa parte aqui, tendências futuras em robótica educacional. Faça o uso da inteligência artificial nos currículos dos seus cursos. Por quê? Porque a inteligência artificial está sendo utilizada em todos os lugares. E as crianças precisam aprender a usar a inteligência artificial e não serem usadas por ela. Realidade virtual. Você pode testar simuladores imersivos de robótica utilizando realidade virtual. E a robótica sustentável, que você pode fazer projetos com materiais recicláveis, combinando tecnologia e materiais recicláveis. Então você pode utilizar essas tendências, né, que está chegando aí na robótica educacional. Tá bom? E encerrando esse vídeo, né, você que tá aí, poxa, faça ou não faça, né, uma escola de robótica, tem um pouco de dinheiro. O que é que eu devo fazer com o meu pouco dinheiro? Primeira coisa que você deve fazer é investir na formação, na sua capacitação. É investir. Eu tenho um treinamento chamado pacote, né, de cursos, né, Minha Escola de Robótica. É um pacote de cursos chamado Minha Escola de Robótica, com mentorias, suportes e aulas ao vivo e cursos online gravados. Então você pode participar desse programa, né, comigo. E utilize sempre aqui o meu material aqui, ó. O meu material de pedagógico, né, de robótica com Arduino. Muito importante você utilizar um guia. Então eu passei 6 anos e meio na escola técnica dando aulas de Arduino. Depois que eu saí de lá, continuei dando aulas na minha escola de robótica, entendeu? E continuo dando aulas online. Então eu sei do que eu estou falando, do que é mais adequado para você ensinar, considerando que você está dando aulas para criança e você está utilizando a metodologia pedagógica e técnica como Arduino, tudo bem? Então é isso. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu convido você a dar o like aqui no vídeo, inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e eu te espero no nosso próximo vídeo. Abraço.